Vamos abrir a palavra do Senhor agora em Lucas. Lucas capítulo 3, nos versos de 1 a 6. Lucas capítulo 3, os versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, e, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas orações, pelos cânticos, pela comunhão que temos com os nossos irmãos e pela comunhão que temos com o Senhor. Pelo sangue de Cristo que nos cobre e que nos une, Pai. Muito obrigado porque podemos estar nesse lugar, nesse dia que é separado para o culto, para a adoração, em que podemos descansar das nossas obras, ó Pai, e nos voltar para a adoração do Teu nome de forma especial. Como povo eleito, como comunidade de Cristo, Pai, podemos estar aqui juntos e desfrutar das bênçãos, ó Pai, do sacrifício de Cristo. Agora, Senhor, que lemos a Tua palavra e vamos falar sobre ela, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreendê-la e colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Que não sejamos como aquele homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia e que a tempestade caiu, os rios subiram, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, tendo sido grande a sua ruína, sendo comparado àquele homem que ouve a Tua palavra e não a pratica, Pai. Mas que possamos ser diligentes praticantes da Tua palavra. Que a nossa vida, Senhor, exale o bom perfume de Cristo, quando nós fazemos a Tua vontade e obedecemos os Teus mandamentos. Pedimos a assistência do Teu Espírito Santo, Pai. Que não reparemos na fraqueza daquele que fala, mas no poder da Tua palavra, Senhor. No poder de Cristo falando ao Teu povo. É em nome dele e confiado nos seus méritos que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, aqui nós vemos, nessa introdução desse capítulo 3, o início da pregação do Evangelho, o início da nova dispensação. Aqui nós vamos perceber pelo ministério de João Batista, que foi o primeiro pregador desse novo evangelho, novo, não entendo, né? Dessa nova dispensação. Nós vamos ver que se os judeus eles jamais poderiam dizer que a hora que o Messias se manifestasse, quando ele aparecesse, ele apareceria de forma discreta, de forma escondida, disfarçada e sem uma preparação para antecedê-lo. Os irmãos tentem imaginar como estava a vida espiritual em Israel. Já há quase 400 anos sem profecia, sem profeta se levantar, o esfriamento, o distanciamento do Senhor, nós vamos falar sobre isso. E de repente,
surge um grande profeta, comparado a Elias. João Batista, um poderoso precursor daquele que viria, ao ponto dele ser, de muitos o confundirem com o próprio Messias. E ele tem no seu ministério, e pelo seu ministério, ele começa a chamar a atenção de toda a nação de Israel. Todos eles foram impactados pela pregação de João Batista, pela poderosa pregação de João Batista. Nós vamos falar bastante sobre isso. E uma coisa que nós vamos ver e que vai trazer bastante conforto para a gente, pela época que nós vivemos, né? Pela época de impiedade que nós vivemos, pela época de perseguição que a igreja está começando a passar. Nós estamos nesse começo de perseguição, de afastamento de Deus, de esfriamento da fé, né? Nós vamos ver aqui nesse trecho a iniquidade reinante naqueles dias em que o Evangelho de Cristo começou a ser anunciado ao mundo. A gente vai ver como estava a situação, né, da nação judaica, que deveria ser aqueles que receberiam o Cristo de braços abertos quando ele se manifestasse, porque essa era a expectativa deles, desde que foi prometido lá no Éden, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Desde que Abraão acolheu graciosamente as promessas, todos eles aguardavam a redenção do povo de Israel. E aqui, nos primeiros versículos do capítulo 3, a gente vai ver o nome de alguns dirigentes, líderes espirituais e governadores da terra, quando teve início o ministério do João Batista. É interessante porque a narrativa do ministério de João Batista aqui em Lucas começa dessa forma. E isso tem um objetivo, a gente vai ver. A gente vai ver que se trata de uma triste lista. Uma tristeza essa lista, né? Mas que nós vamos tirar boas instruções para nós, né? Nós não vamos conseguir achar um nome, dificilmente vamos achar um nome nessa lista que não seja marcado pela iniquidade, né? Nós pouco sabemos, pouco é falado acerca de Tibério e Pôncio Pilatos, pouco é falado de Herodes e de seu irmão Filipe, pouco é falado de Anás e Caifás, a não ser que eles eram iníquos, eles eram ímpios no seu procedimento. Isso para nós é bastante claro, né? E parece que a terra estava entregue nas mãos dos homens perversos. É isso que a gente pode inferir ao olhar a situação política, ao olhar a situação religiosa, né? Ao olhar o estado espiritual do povo de Israel. Se os dirigentes eram assim, se a liderança era assim, como seria o povo? Provérbios ele fala muito sobre isso. Quando sobe um rei justo, o povo se alegra, né? Os justos se multiplicam. Quando o rei ímpio sobe, os justos sofrem e se escondem. A perversidade, ela também se multiplica. E era isso que estava acontecendo no tempo de Jesus. E tal era o estado das coisas quando João Batista ele recebe a ordem para iniciar a sua pregação. E é interessante porque a gente não vê João Batista ter a mesma atitude de Jonas, por exemplo, né? Ele sabe que ele sabe como está o estado espiritual do povo de Israel, e a gente vai ver a dureza da sua pregação por causa disso. Mas ele não desanima, ele não desiste da sua missão, né? E a gente precisa lembrar que esse era o cenário. Dias maus, o povo
afastado do Senhor na sua grande maioria, os dirigentes ímpios, a liderança espiritual corrompida, os líderes espirituais corrompidos. Esse era o cenário quando as primeiras bases da Igreja de Cristo foram lançadas. Certamente os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, né? A gente pode achar que seria muito mais fácil se toda a nação estivesse fiel ao Senhor, estivesse andando nos caminhos do Senhor, a liderança tivessem reis que fossem justos, né? Os seus sacerdotes ensinassem a lei, ministrassem corretamente no santuário. Não. Aparentemente tudo estava jogando contra o aparecimento do Messias. Todo o cenário era um cenário, se nós fôssemos analisar, né, fazer uma análise de mercado. Vamos mandar o Cristo agora? Não vamos mandar não, porque o negócio vamos esperar melhorar para que o ministério dele tenha mais sucesso, né, se nós olharmos com olhos humanos. E com isso nós devemos aprender a jamais nos desesperar, jamais desanimar sobre o Evangelho, sobre a missão da igreja nesse mundo, né? Mesmo que as perspectivas pareçam profundamente difíceis e contrárias a nós. Nós vivemos tempos difíceis, como eu já falei, né? Tempos de perseguição. Está começando, ainda está muito levezinho, mas estamos começando, já podemos sentir isso. E sabemos que isso vai aumentar, né? E muitas vezes nós vamos achar que tudo vai parecer estar perdido. E nesse momento Deus pode estar preparando um poderoso livramento. Quando parecer que o reino de Satanás, quando as suas hostes parecem estar triunfando, aquela pedra cortada sem o auxílio de mãos, Cristo, poderá estar a ponto de esmagá-lo completamente. E é uma coisa que quem é militar e já tirou serviço de madrugada sabe, né? Geralmente o momento mais escuro da noite é aquele que precede o raiar do dia. Nós estamos vivendo tempos assim, bastante semelhantes ao que o povo de Israel vivia naquela época, tá? E nós sabemos que, da mesma forma que o Senhor guardou os seus justos naquela época, Ele tinha a sua igreja firme na sua mão. Hoje também Ele faz. Nós não devemos negligenciar realizar qualquer obra para o Senhor por causa da maldade reinante nos nossos dias ou pelo tamanho do poder dos nossos adversários, tá? Nós não podemos negligenciar, e aí quando a gente fala a obra do Senhor, a gente pensa em coisas grandiosas, né? Mas isso se refere ao dia do Senhor, isso se refere a uma vida devocional em casa, isso se refere à educação dos nossos filhos, aos nossos exercícios devocionais, né? A pregação individual do Evangelho. Todas essas coisas nós não podemos olhar para a nossa sociedade deturpada, destruída do jeito que ela está, e falar, para que eu vou ser tão diferente? Para que eu vou me indispor no meu trabalho? Para que eu vou me indispor com os meus amigos? E abrir mão do Evangelho, né? A Escritura fala em Eclesiastes 11:4 que aquele que somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se a gente ficar olhando para a situação em volta, a gente vai simplesmente se recolher e falar, realmente não dá, a luta é muito grande, não vale a pena. Mas nós devemos permanecer firmes na obra do Senhor, na nossa vida de santidade, na nossa luta pelo Evangelho, crendo que o socorro ele vai vir no momento em que ele for mais necessário. Quando nós acharmos que as nossas forças estão se esvaindo, que nós não conseguimos mais caminhar, o Senhor ele vem em socorro da sua igreja. Ele vem em socorro do seu povo e ele não vai nos deixar caídos pelo caminho nessa caminhada para Canaã celestial. Exatamente quando o imperador romano, maligno, sacerdotes ignorantes, ou por ignorância mesmo, ou por
malícia. Pareciam ter o controle de tudo. O Cordeiro de Deus, Cristo, estava pronto para sair de Nazaré e estabelecer os fundamentos do seu reino. E o que ele fez naquela época, ele pode e faz hoje novamente. Ele pode transformar num instante as trevas reinantes em determinada época, fazer a sua igreja brilhar como se estivesse no meio-dia. O mesmo Deus poderoso que implantou as bases do seu reino, que implantou o evangelho naquela época de trevas, de escuridão, é o mesmo que está nos dirigindo, é aquele que está guiando a sua igreja hoje e vai levá-la em segurança. Isso não quer dizer que nós vamos ficar deitados em berço esplêndido, né, sendo levados pela correnteza. Não, nós vamos ativamente trabalhar, lutar pela fé evangélica, lutar por uma vida de santidade em casa, no trabalho, na sociedade. E é interessante, um outro aspecto a destacar, aqui no capítulo 3, lá no versículo 2, na segunda parte, que diz assim: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui Lucas ele vai apresentar esse chamado de João para o ministério, né? Ele é bastante claro quando ele fala que a palavra de Deus ela veio até João. João ele não se lançou nesse ministério. Ele foi convocado, ele foi vocacionado, ele recebeu um chamado especial de Deus para começar a pregar e a batizar. Foi enviada do céu uma mensagem, e por conta dessa mensagem ele se entregou a essa tarefa bendita. E aqui nós vamos tirar alguma lição muito importante sobre os ofícios na Igreja de Cristo, né? E especificamente dos ministros, daqueles que pregam a palavra, os pastores, os líderes da igreja. E nisso a igreja ela tem falhado muito nos últimos anos. Já há bastante tempo ela tem falhado, né? De forma institucional até. E a gente vai ver que onde nós temos falhado, né? Esse ofício de pregador, de ministro do Evangelho, é um ofício que ninguém tem o direito de assumir, a não ser que tenha um chamado íntimo da parte de Deus, bem como um chamado externo da parte dos homens. Vamos explicar melhor isso. Hoje a gente não vai ter, revelações, visões, alegações fanáticas de que recebeu dons especiais do Espírito Santo. Essas coisas devem ser deixadas de lado, testadas e desaconselhadas. Mas se você conversar com todo pastor fiel, pregador da palavra de Deus, ele vai dizer a mesma coisa, que ele foi vocacionado. Ele sentiu no seu coração o chamado do Espírito Santo para essa vocação. Esse é o chamado interno. E é tão interessante que quando você ouve o relato desses homens, mesmo que eles não se conheçam, nunca se falaram, eles vão dizer a mesma coisa. O Espírito Santo vai trabalhar no coração desses homens que são vocacionados a pregar a palavra, assumir a liderança na igreja, de forma que eles vão ser arrastados para esse ministério. E mais, eles vão ser observados pela igreja. E aí é onde a igreja tem falhado. Aqui na igreja já aconteceu de jovens chegarem para o conselho da igreja, para o pastor, e falar: eu tenho chamado para o ministério.
O pastor falou, vá para 1 Timóteo, vá para Tito. Eram recém-casados, o rapaz era novo. Tenha filhos, crie seus filhos, exerça disciplina sobre eles. Seja um bom pai, seja um bom marido, ame a sua esposa. Se prepare para o ministério. Ele vai demonstrar na sua vida, na sua prática de vida, aquele chamado interno que ele diz ter no coração. E é nesse aspecto que a igreja tem falhado. Muitas vezes mandamos jovens solteiros para o seminário. Problema nenhum. Quer estudar no seminário? Vai fazer como se fosse uma faculdade. Vai aprender teologia, vai aprender a estudar a escritura, consultar os originais, montar uma pregação, mas não vai assumir a igreja de Cristo enquanto você não cumprir os pré-requisitos, né? Temos muitos irmãos aqui que passaram em concurso público ou que se candidatam a uma vaga numa empresa. Se você não preencher os requisitos, você não vai ser chamado. Por que na igreja de Cristo tem que ser diferente? Se você não for habilitado para exercer uma determinada tarefa, você não vai exercer. O mundo é assim, no meio dos ímpios é assim. Por que na igreja de Cristo, somente porque o camarada levantou a mão e falou, eu tenho um chamado, o cara é automaticamente feito pastor, né? E nós colhemos os frutos amargos de igrejas que estão se desviando do Senhor, de pastores que são lobos, não são pastores, e que grande estrago causam no corpo de Cristo, porque a igreja não conseguiu ver neles a falta de um verdadeiro chamado pela sua prática de vida. Isso é muito sério, nós temos sofrido bastante com isso. E esse chamado íntimo é algo como aconteceu com João. É algo que a palavra de Deus vem a ele. E para ele vai ser de uma forma tão verdadeira e tão palpável quanto a voz que veio a João Batista. Ele deve ser capaz de confessar com boa consciência que está sendo movido intimamente pelo Espírito Santo a tomar sobre si esse ofício de ministro. Quem não puder fazer essa afirmação, ao levantar-se para ser ordenado pastor, estará cometendo um grande pecado ao se dispor a ir onde não foi enviado. E é tão interessante que essa ação do Espírito Santo todo crente sente, não para o chamado ao ministério, mas ao longo da nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos impulsionados a fazer alguma coisa de boa para algum irmão nosso que a gente nem sabe o que está precisando. O Espírito Santo agindo no nosso coração. Muitas vezes nós estamos sem disposição, nós estamos lutando contra algum pecado e de repente a gente se sente confortado, a gente se sente animado. O que é isso? É a ação do Espírito Santo no nosso coração. O Espírito Santo, ele age, a palavra de Deus fala como o vento. Você não vê o vento, você vê a ação do vento. Você vê os efeitos dele. E assim é o Espírito Santo no nosso coração. Nos lembrando da sua palavra, nos animando, nos confortando, nos dando força para caminhar. E de forma muito especial na nossa conversão e de forma muito especial no chamamento dos seus ministros para pregarem o Evangelho. E isso é uma coisa que tem sido falado frequentemente aqui na igreja. Nas nossas orações diárias, grande parte dessa nossa oração deve ser que as nossas igrejas tenham como pastores, tenham como líderes, somente aqueles que verdadeiramente foram chamados por Deus. E aí é interessante, porque nós vamos ver que um pastor que não tem esse chamado, um líder religioso que não tem esse chamado, ele é um pastor não convertido. Ele é um falso mestre, né? E que vai ser um grande dano e um peso para a igreja de Cristo. Como que ele vai poder falar das verdades que ele nunca experimentou? Como que ele vai testificar de um Salvador
que ele jamais viu pela fé e a quem jamais recorreu em favor de sua própria alma. Alguém que mente com relação ao seu chamado interno. Pastor, segundo o coração de Deus, é aquele a quem veio a palavra do Senhor. Esse, apesar de todas as dificuldades, de toda a oposição dos governantes, de toda a oposição do mundo, dos líderes religiosos da época, esse vai correr confiante o seu caminho, pois ele vai ter o que dizer, ele vai ter o que falar. Vai falar com intrepidez, porque ele foi enviado e comissionado verdadeiramente pelo Senhor Jesus. E é interessante porque muitas vezes você pode ir a uma igreja, visitando uma igreja, você pode falar assim, nossa, que pregação boa desse pastor. Mas ao conviver vários anos com aquela pessoa, ver o seu comportamento, ver a sua filosofia de vida, ver as suas atitudes fora do púlpito, você vai falar assim, opa, o que está acontecendo? Não é aquele pastor que estava pregando, né? Não tem jeito. O ministério, os objetivos, as estratégias para a igreja vão mostrar que é um falso mestre. E é tão interessante porque João Batista ele vai olhar para o povo, já adiantando a noite, e vai chamá-los de raça de víboras, porque eles foram atrás do perdão, mas não queriam mudar o seu coração. E os antigos, os reformadores, eu gosto muito de Calvino, porque Calvino ele é muito duro quando ele fala contra a liderança que estava pervertida naquela época. Ele os chama de cães, porque eles assumem um lugar que não era para ter assumido e distorcem a pregação da palavra de Deus, levando almas para o inferno. Almas que deveriam estar sendo alimentadas pela palavra de Deus, estavam sendo enganadas. Assim, é muito sério. É um cuidado que a Igreja de Cristo deve ter ao testar aqueles que são candidatos ao ministério. Não sei se todos os irmãos sabem, mas na nossa igreja presbiteriana, aqueles que são aspirantes ao ministério, eles têm que ser aprovados pelo conselho da igreja. O conselho da igreja vai aprovar e vai enviar para o seminário. E depois que voltar do seminário, ele vai ser avaliado pelo conselho e pelo presbitério, né, que é o órgão que é a reunião das igrejas. E aí sim, ele, depois de avaliado a sua conduta, a sua vida, os seus, né, a sua pregação, ele vai ser ordenado pastor. Então, existe todo um cuidado. Mas se primeiramente no conselho da igreja ele não for devidamente aprovado, todo o processo está furado. Nós precisamos orar para que as nossas igrejas acordem para a grande necessidade que nós temos de pastores fiéis, verdadeiramente convertidos e que preguem a palavra do Senhor. E por fim, aqui ainda no versículo 3, ele mostra o que João Batista foi fazer, né? Ele começou a percorrer toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. É interessante porque aqui a gente vai dissecar essas coisas, né? Vamos esclarecer alguns pontos. Aqui vai mostrar a íntima relação que existe entre o arrependimento e o verdadeiro perdão de pecados. É dito que João Batista ele veio pregando o arrependimento para a remissão de pecados. Esta expressão, ela significa que João Batista pregava a necessidade do batismo, porque ele batizava, como prova externa do arrependimento. E ele anunciava aos seus ouvintes
que a não ser que se arrependessem dos seus pecados, esses pecados não seriam perdoados. E aí que entra um cuidado que a gente precisa tomar com as frases, né, com a semântica. Nós precisamos entender que o arrependimento em si, ele não expia o pecado. Ele não paga a culpa pelo pecado. Somente o sangue de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e nada mais, lava e redime o pecado da alma humana. Nenhuma quantidade de arrependimento jamais poderá nos justificar diante do Senhor. Muitas vezes nós nos enganamos. E muitas vezes o nosso arrependimento ele é da boca para fora. Nós falamos que estamos arrependidos, e com isso a gente tenta acalmar o nosso coração, para dizer que agora estamos em paz com o Senhor, mas isso não provocou uma mudança de vida. O verdadeiro arrependimento, ele nos habilita a ser perdoados diante do Senhor, mas a nossa justificação é pelo sangue de Cristo. Nós só somos justificados diante de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo, pela fé, e não pelas nossas próprias obras ou méritos. Nós até podemos tentar simular um arrependimento para que as pessoas vejam, para que as pessoas se compadeçam. Ele está arrependido, coitado, né? Mas será apenas um mérito nosso, será apenas algo que nós estamos produzindo, não é algo gerado pelo Espírito Santo no nosso coração, porque quando esse arrependimento é gerado pelo Espírito Santo, o arrependimento é verdadeiro e o perdão é garantido, não por causa desse arrependimento, mas por causa do sangue de Cristo. Essa é a diferença. O arrependimento ele é um instrumento, ele não é a causa do perdão do nosso pecado. A causa do perdão do nosso pecado é o sangue de Cristo que foi derramado. E muitas pessoas criam muitos problemas para a sua alma por não compreenderem bem esse assunto. Por quê? Eles sentem remorso pelo seu pecado, né? Eles veem os problemas em que se meteu por causa do seu pecado, eles veem os danos que está sofrendo por causa do seu pecado e se entristecem e acham que isso é um arrependimento. E jamais conseguem experimentar o verdadeiro perdão de Deus na sua vida, que traz paz, que traz alegria, que traz comunhão com o povo de Deus e que nos faz viver essa vida para a glória e para a honra do nome de Cristo. Não podemos nos esquecer, sem o arrependimento, nenhuma alma jamais foi salva. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, precisamos chorar e nos lamentar por causa deles, precisamos abandoná-los, ter nojo, ter ojeriza ao pecado. Nós não podemos nos acostumar com uma vida de pecado. Caso contrário, jamais vamos entrar no reino dos céus. Só que não vai haver nenhum mérito nosso, nada de bom nessa atitude de arrependimento. Vai ser tudo obra do Espírito Santo em nós. Toda a obra de Cristo no nosso coração, nosso chamado, nossa justificação, nossa santificação, a nossa vida de arrependimento, tudo, até a nossa entrada no reino dos céus, a obra completa de Deus. A nós compete nos esforçar nos nossos exercícios devocionais, obedecer a palavra de Deus, sabendo que se o Senhor não abençoar, nós não vamos a lugar nenhum. Ela não vai fazer parte alguma do preço exigido para a nossa redenção, esse esforço. A nossa salvação, ela é totalmente pela graça, do início ao fim. E sempre vai persistir esse fato. Toda a alma salva vão ser aquelas que se arrependeram dos seus pecados e que a fé em Cristo e o verdadeiro arrependimento para com Deus são coisas que jamais se apartam e andam juntas. É uma grande verdade que nós não podemos esquecer. E aí nós precisamos responder sinceramente a algumas perguntas. Olhar para dentro de nós
e responder algumas perguntas que aparecem depois de vermos essas verdades. Já nos arrependemos verdadeiramente? Não só um arrependimento quando nós fomos chamados ao Evangelho lá atrás, há algum tempo atrás ou há muito tempo atrás, mas esse arrependimento é algo constante nas nossas vidas? Será que nós já fomos convencidos do pecado que habita em nós pelo Espírito Santo? Será que nós já corremos para Jesus, buscando ser livres da ira vindoura? Já temos alguma experiência do que seja um coração quebrantado e contrito, chorar pelos nossos pecados e chorar amargamente? O presbítero Otto, ele gosta muito daquele trecho dos evangelhos, quando Pedro acaba de negar a Jesus a terceira vez. O galo canta e Jesus está olhando para ele. No meio daquela bagunça toda que estava acontecendo, Jesus olha diretamente para ele na hora que ele acaba de falar que não conhece a Cristo pela terceira vez. Ele cai em si, sai, e a Escritura fala que ele chora amargamente. Arrependimento verdadeiro. Se tornou coluna da igreja. Será que isso já aconteceu conosco? Será que nós odiamos profundamente o pecado? Ou o pecado, para mim não me afeta não. Podemos dizer, eu me arrependo, com a mesma ênfase que dizemos, eu creio? Irmãos, nós não podemos nos iludir. Nós não podemos transformar a igreja num clube em que é muito agradável nós virmos para cá, encontrarmos pessoas simpáticas, ouvirmos boas mensagens, cantarmos, comer um gostoso lanche, sermos bem tratados por aqueles que nos amam e ficar nos iludindo, sendo joio no meio do trigo, junto do povo de Deus. E muitos no último dia vão se espantar quando forem colocados ao lado esquerdo para a destruição, e vão falar, Senhor, mas em teu nome expelimos demônios, fizemos muitos milagres, estávamos na igreja, pregamos a palavra. O que Cristo vai falar para eles? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se nós não podemos responder positivamente a essas perguntas, nós estamos vivendo no meio do povo de Deus e vivendo uma vida de iniquidade. Estamos achando que os nossos pecados foram perdoados, estamos achando que temos paz com Deus e estamos iludindo o nosso coração. Essa chamada de João Batista era para o povo que estava longe do Senhor, mas ela é para nós hoje. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. A Escritura fala ainda em Lucas 13:3, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A chamada do Evangelho é para hoje. Não espera o culto da noite, o momento de confissão de pecados, para se arrepender do seu pecado. Não espera sair daquela porta e ir para casa e tentar refletir Não, hoje, agora. Hoje é o tempo aceitável diante do Senhor para você mudar o seu coração, para você dar ouvidos à voz do Senhor, para você clamar. Não estou sentindo que eu preciso me arrepender. Ore. O Senhor Jesus, ele fez muitas promessas. Ele prometeu perseguição, ele prometeu que a gente ia ser incompreendido pelos homens, ele prometeu guardar a sua igreja. E uma das promessas mais claras que ele fez: peçam o meu Espírito. Se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai vai dar. Muitas igrejas prometem riqueza, saúde, prosperidade, paz. Jesus não prometeu nada disso. Nos prometeu paz com Deus, não paz nesse mundo. Mas uma coisa que ele prometeu: se vocês pedirem, sinceramente, orarem, pedirem do meu Espírito, o meu Pai vai dar, para que ele transforme o nosso coração, para que ele nos dê o verdadeiro arrependimento
e para que a gente possa nos dobrar à palavra de Deus e viver uma vida de santidade nesse mundo, que é o objetivo de todo filho de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que Ele possa mudar o nosso coração e que nós vamos ver, a exemplo do povo que saía a ter com João Batista, apenas com medo da ira vindoura. Eles não queriam compromisso, eles não queriam assumir uma vida de santidade, eles só queriam fugir do castigo. Eles ficaram com medo, ficaram amedrontados. Há tanto tempo não se levantava um profeta, e agora vem um profeta falando de ira, de destruição, de um reino que se aproxima. Que nós não sejamos assim, não fiquemos amedrontados pelas ameaças que a palavra faz. E a gente vai falar sobre isso. A pregação do Evangelho, ela tem sido diluída e está rala, porque as ameaças da palavra de Deus foram retiradas da pregação hoje. Você não liga a televisão e vê um pastor falando que você vai para o inferno, que você vai sofrer por toda a eternidade, onde o fogo não se apaga e onde o verme não morre, porque você não se dobrou ao Evangelho. E aí você anuncia a boa nova. Cristo morreu para nos trazer a salvação, para nos perdoar os pecados e nos dar paz com Deus. As igrejas hoje estão sofrendo, caminhando para a destruição, porque as ameaças da palavra de Deus, elas foram extirpadas da pregação. Ninguém ouve falar sobre isso. Não é o que a gente vai ver. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos conhecer as ameaças, mas não nos importar com elas, porque nós sabemos que somos filhos de Deus e que, como filhos amados, o Senhor nos sustenta, nos ama e cuida de nós. Vamos cantar, já caminhando para o final do nosso culto, o cântico do nosso cancioneiro de número 70.